Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos abençoando seu dia. Eu declaro sobre este dia que o Espírito do Senhor, a unção da sabedoria esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que os milagres comuns no reino dos céus se tornem fato na sua vida, que você possa desfrutar de toda a bondade do Pai. Eu declaro que você tem a mente de Cristo Jesus, porque está escrito que você tem a mente de Cristo Jesus. Eu declaro que você é filho amado, filha amada. E se você é amado, quem pode separar você desse amor tão poderoso, tão intenso, que a altura não define, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura, e nem coisa alguma, seja no presente ou no porvir, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor eterno do teu Pai revelado em Cristo Jesus. Você é mais que abençoado e sobre todas as coisas, mais que vencedor por causa dele, Jesus, que te amou e por você se entregou. Amém? Amém. Bom dia, Jorge Pan, bom dia, Luciano. Bom dia, Marco. Bom dia, Adão Mendes, Cinti, Felipe. Aleluia. Bom dia, Maria Alves. Aleluia. Michele Máximo. Bom dia, Alex. Amém. Glórias a Deus. Conferência chegando. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Ore. Amém. Para que experimentemos um grande mover do Espírito. Aleluia. Olá, Kedma. Bom dia. Sueli, Sérgio, amados. Shalom. Amém. Carla, bom dia. Neila, bom dia a todos. Neuzira, amém, meu sogro, bom dia, aleluia. Simone Monteiro, shalom, paz, amém, aleluia. Luana, bom dia, Fábio, Fabiano, tudo bem, Fabiano? Amém, Andréia, glórias a Deus, amém. Hoje, então, seguindo Salmo 73, o segundo livro dos Salmos, por assim dizer. O primeiro, Salmos, em sua maioria, do 1 ao 71, a 72, perdão, são de Davi, praticamente de Davi, mas dos 73 até o 83 são salmos de Asaf. Asaf era líder do louvor lá no tabernáculo de Davi, amém? Aleluia. Então, um grande homem de Deus, aleluia. E aqui expõe também o seu coração, em cânticos, em orações. Os salmos falam disso. Falam de alguém expressando a sua vida, o seu interior e sentimentos. E interessante, porque é difícil nós encontrarmos uma pessoa que fala que tem inveja no coração, né? Que teve inveja do ímpio, da prosperidade do outro. E Asaf fala isso com toda naturalidade, sinceridade, e como ele superou isso. Isso serve certamente para nós também. Amém? Vamos aprender a palavra de Deus e receber também da bênção. Meu intuito é sempre liberar a palavra de bênção para o seu dia, o discernimento do Espírito Santo, que libera palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e você pega essa palavra, quando ela toca no seu coração, essa palavra é sua, amém? É a sua palavra rema, para que você possa desfrutar da bondade do Senhor nesse dia. Amém. Vamos ao Salmo. Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. É um fato, na verdade, amém, firmada na palavra de Deus, confirmada em tantas, amém, outras porções das Escrituras. Deus é bom independentemente do que acontece. Deus é bom antes de nascermos, e se partirmos, ele continua bom. Deus é bom porque ele é bom, amém. A Bíblia diz que Deus é amor, e este amor se revela em bondade sobre os seus filhos, sobre toda a terra. A Bíblia diz que Deus faz chuva, traz chuva, faz chover sobre o ímpio, bom, o mal. Deus é bom, amém. A natureza anuncia toda a bondade do Senhor, e ele é bom para com Israel, ele é bom para com a igreja, ele é bom para com os limpos de coração. Agora, entenda que há algo que pode impedir você de enxergar a bondade de Deus. É quando o coração está contaminado, manchado, quando nós estamos sujos, poluídos pelas coisas do mundo, pelos acontecimentos e até decepções. Isso tudo quer macular o seu coração, impedindo de enxergar a bondade de Deus. É quando acontece algo
desagradável que nós recebemos sempre a seta da dúvida nos pensamentos. Se Deus fosse tão bom assim, por que que ele permitiu? Se ele fosse tão bom, por que que ele dá para o outro e não dá para mim? Por que o outro recebeu e eu não recebi? Esses pensamentos que colocam em questão a bondade de Deus. A bondade de Deus. Mas Deus é bom. Os puros de coração são aqueles que guardam o coração das sujeiras deste mundo. A Bíblia diz que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. O nosso coração é purificado pela fé na obra do sangue. Isso é a remoção do pecado, isso é o que nos deu nova natureza. Todavia, ao andarmos nesse mundo, nós somos poluídos pelo mundo. Eu já falei para você em outras lives, mas vale repetir que viver em pecado é diferente de viver sujo. Então, pecado é diferente de sujeira na Bíblia. A sujeira, ela está nesse mundo, é o pó da terra. É como você andar no mundo, você está andando no mundo e você vai sujar os seus sapatos. Okay? Inevitavelmente você vai sujar, não tem como você não sujar os seus sapatos. E caminhar na Bíblia significa nossas escolhas, nosso andar em vida. E por sujar os seus sapatos, por assim dizer, os seus pés, biblicamente falando, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles andavam ali de sandálias. Então, se alguém andar de sandália, vai sujar os pés, inevitavelmente. Por mais limpo que seja o lugar que você vá, você vai ficar com os pés sujos. Isso aponta, num sentido espiritual, para coisas que maculam a nossa consciência do coração, que nos trazem um nível, às vezes, de opressão, de incômodo. Você entra em ambientes e, às vezes, esse ambiente contamina um pouco você. Você ouve tantas coisas ruins, você se sente depois pesado, como se fosse afligido na sua alma. Isso é um sinal de sujeira, isso é inevitável. E a Bíblia ensina que é a palavra de Deus que nos purifica dessa sujeira. Ok? Dessa sujeira. Por estarmos no mundo, somos tocados pela poeira do mundo. E ao ouvir a palavra de Deus, ela é como água que nos santifica, diz a Bíblia. Então veja que você tem que manter o seu caminhar lavado pela palavra de Deus. Constantemente ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, leia a palavra, relacione-se com a palavra como alimento. E ela vai lavar você. Amém? E guarda o seu coração contra todo ressentimento, contra toda decepção. Não permita que no seu coração você carregue pecados, pensamentos errados, ressentimentos contra o irmão. Porque eu fui injustiçado, por que ele fez isso? Olha o que aconteceu. Não guarde esses pensamentos no coração, não guarde imagens erradas no coração, porque se você guardar essas coisas no coração, e o coração é um depósito de imagens, de imaginações. Quando Deus cita imagens, imaginações, ele associa ao coração em Gênesis 6:5. Que o coração daqueles homens tinham constante imaginações erradas. Então o coração é cheio de imagens. E você sabe que a fé também ela é produzida no coração. Por isso que você precisa ter uma imagem daquilo que você deseja. A Bíblia diz que você deve chamar as coisas que não existem, mas elas existem na sua imaginação. É uma promessa que você pode enxergá-la. E essa imagem é interior. Então, quando você permite entulhos, os poços, o poço de água viva, por assim dizer, ele fica travado, entulhado. E essa ilustração pode ser vista nos dias de Isaac. A Bíblia diz que em tempos de crise, de seca, Isaac semeou e colheu a 100 por 1. Que maravilha! Eu declaro essa palavra sobre a sua vida, que você vai colher 100 vezes mais. Amém? 100 vezes mais. Existe uma colheita cêntupla na Bíblia. 100 vezes mais. Multiplica aí por 100. Em nome de Jesus. Amém? Está nas Escrituras. E foi em dias de crise, numa época de seca, de escassez, de recessão. Que poderoso, porque a sua economia não depende da terra. Em nome de Jesus, você é cidadão dos céus. A sua pátria é os céus, amém? Você é embaixador dos céus, isso significa que você é mantido
pelos céus. Amém? O embaixador não é mantido pelo país onde ele está. Ele é mantido, assalariado, ele ganha de acordo com a economia do país, da pátria dele. Amém? Assim você, sua pátria está nos céus e por isso Deus proverá na medida da glória dele. Todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. E abundante colheita, 100 vezes. Bem, mas os filisteus, por causa de inveja, e hoje aqui a palavra inveja vai ser falada várias vezes, amém? Você vai ver aqui como que o salmista expõe isso. E por causa da inveja, os filisteus não se alegraram com a prosperidade de Isaque. Afinal, Isaque estava até nas terras dos filisteus, e terra estrangeira, mas mesmo assim prosperou. Por que ele prosperou? Porque ele lançou uma semente na seca, mas sementes precisam de água. Bem, Isaac tinha os poços, amém? Os poços abertos pelo seu pai Abraão, e ele tomava da água certamente do poço e regava as sementes. Por isso que as sementes puderam multiplicar. Isso significa então que você lança a semente, mas precisa da água para regar a semente, para mantê-la viva, amém? E os filisteus não foram lá, arrancaram os frutos, as árvores, não queimaram as plantações. O que eles fizeram? Eles foram na fonte, eles entulharam os poços de Isaac, entulharam. Então Isaac não tinha mais como tirar água, e aí a consequência natural disso é que ele não tinha água para regar as sementes, e por fim morreria a sua colheita, o fruto seria, amém, dissipado. Todavia, né, ele cavou novos poços, amém, mas figurativamente isso significa que o coração, ele é a fonte de toda a vida. O seu coração não pode ter entulhos, ouviu? Não pode ter entulhos. Jesus disse que você deve manter o seu coração puro, livre. Esse é o sentido de ter um coração limpo. Jesus diz que a sua fé transporta montanhas, mas se você tiver alguma coisa contra alguém, vai até ele, perdoa, libera, resolve isso. Por isso que quando cônjuges ficam amargurados, ressentidos uns com os outros, eles não sabem que estão impedindo o poder da fé de se expressar, as águas da vida de regarem as sementes, eles vivem muitas vezes apertados financeiramente, as coisas não acontecem porque não estão vivendo bem, existe desonra, existe manchas, existe máculas, né, no coração. Então não carregue isso, em nome de Jesus, amém? Pelo poder de Cristo, por mais difícil que seja, fale a palavra da fé, que você perdoa, que o sangue te purificou e você tem a força do Senhor, que o seu coração é livre de toda mágoa, de todo ressentimento, e você libera aqueles que te feriram em nome de Jesus, amém? Você pode, porque o Espírito da graça habita em você, use a força, a fé que Ele te dá, amém? Em nome de Jesus. Bem, vamos ao Salmo, lendo mais versículos. Vou ler agora uma porção longa, porque está dentro de um contexto de um sentimento de inveja, né, de amargura que estava dentro do coração de Asaf. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase eu caí, quase eu abandonei tudo. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Olha só a declaração sincera. Oh Deus, dá-nos sinceridade, dá-nos luz para ver, que os nossos olhos vejam de fato, que o nosso coração seja exposto para nós. Amém? Porque muitas vezes nós não admitimos coisas assim. Olha a clareza, né? A sinceridade. E você sabe que Deus, Ele ama a sinceridade, amém? Enquanto você não recebe luz, você não se enxerga. Enquanto você não se enxergar, você não é transformado. Se os seus olhos eles estão obscuros para aquilo que Deus, né, mostra e quer te revelar, você não consegue mudar. Para mudar do caos para a vida, haja luz, tem que haver luz. Bem, ele tem luz, né, para dizer: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Já passou você por isso? Ele estava amargurado, ele ficou né, cheio de inveja aqui, porque os arrogantes, os ímpios, eles prosperam. Aí você olha essas pessoas que não temem a Deus e parece que eles são tão seguros de si, cheios de dinheiro, cheios de fama,
E aí você fica olhando aquilo, se alguém fica se comparando, diz, como pode? Eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, sou filho amado de Deus, e o cara tem tanto dinheiro, e por que que isso ocorre? Bem, Asaf se pegou nesses pensamentos. Vamos ler o que ele disse. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Veja, soberbos. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Veja, eles desafiam Deus. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Bem, ele chega ao extremo, né? Ele disse que os pés dele quase resvalaram, né? Quase ele saiu da confiança no Senhor, porque ele tinha um coração puro, ele vivia, não é, lavando as mãos na inocência, e nada acontecia, e olhava para os ímpios que até blasfemavam contra Deus e prosperavam. Pois de contínuo, diz ele, sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Bem, Asaf então expõe aqui as entranhas na mesa, dá para sentir o cheiro, a cor, amém, das suas intenções, os seus problemas do coração, mas Deus não se admira, não fica perplexo com isso, porque na verdade ele já conhece cada um de nós. Mas olha a chave, a virada para uma situação caótica das emoções do coração, né, de Asaf aqui. Aí no verso 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Uau, aí sim, hein? Aleluia. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aí está a mudança, amém? E isso, de fato, deve ser uma escolha pontual, rápida, não demore para fazer o que Asaf fez. Quando você se encontra em situações assim, corra para a presença de Deus. Tranque-se no seu quarto, amém? Ponha um louvor ao Senhor, abra a palavra de Deus, chore na presença do seu Pai, louve a Ele, demonstre, né, o seu coração sinceramente para Ele, diante dele você expõe todas as suas necessidades e fraquezas, entra nesse santuário, né? Para Ele é o santuário aqui, é um lugar físico, mas para você é o seu refúgio secreto, é o seu lugar secreto, amém? Não importa onde, mas é onde você encontra a presença, onde você tem intimidade com Deus, é o seu tempo a sós com o Pai, para conhecer o seu coração, para desfrutar da bondade, para você receber força, energia, disposição, para as crises emocionais serem resolvidas. Não tente buscar um amor perfeito em alguém, não existe amor perfeito em alguém. O amor perfeito vem do seu Pai, que é perfeito, que está nos céus. Não tente buscar respostas em situações, em pessoas, porque as respostas certas vêm dos lábios do Senhor. E por isso você precisa desse tempo com Deus, para tirar as crises do seu coração, para motivar a sua fé, para alimentar a sua esperança, amém? O Senhor é esse Deus, Pai amoroso, querido. Oh, como isso resolve as nossas crises. Como resolve as nossas crises interiores. Correr para a presença de Deus, né? Eu digo correr para a presença, volte-se para a presença de Deus, né? Nós usávamos muito esse termo, alguns dos piedosos, né, daquele movimento de piedosos, Madame Guyon, Jason Pearce e outros, eles tinham essa expressão, volte-se para o seu interior, volte-se para o seu espírito, não é uma introspecção,
Mas perceba Deus no coração. A Bíblia diz: aquele que sonda o coração conhece a mente do Espírito. Eu creio que esse sonda o coração envolve a nós. Sem essa questão de olhar para mim, ver minhas fraquezas e me sentir derrotado. Não, não, eu preciso da luz da vida. Na luz de Deus eu vejo a minha condição, mas a luz não vem para me condenar, para me jogar para baixo, para me qualificar ou desqualificar. Se você ainda se qualifica e desqualifica para receber favor de Deus, você ainda está na lei. Saia da velha aliança, venha para a nova. Só existe alguém que você tem que contemplar para ser favorecido. É Cristo Jesus, amém? Não olhe ninguém, não olhe seus pecados, não olhe nada. Mas claro que o Espírito Santo ilumina o seu caminho para te mostrar os próximos passos, para te amadurecer. Ele revela invejas que podem estar no coração. Hein? Inveja, uau, inveja. A Bíblia fala muito de inveja. A Bíblia fala que a podridão dos ossos é inveja. Alguns provérbios, eu vou ler provérbios só de sabedoria para você, diz assim: não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. O ânimo sereno é a vida do corpo, quer dizer, o bom ânimo é a vida para o corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Ora, os ossos, né, o esqueleto humano, todo o sistema ósseo envolve, uma das funções é, né, a mobilidade, a sustentação e a mobilidade do corpo. Né? Você sabe que o osso tem 4 funções, na verdade, essenciais. Uma é a proteção dos órgãos, né? Ele cria toda essa caixa protetiva, o crânio, ok, protegendo o cérebro e os órgãos vitais. Outra função é a sustentação e a mobilidade, para que você possa, né, se manter e ter mobilidade, você precisa de ossos também. Outra função dos ossos é que eles retêm os sais minerais. Você não produz, o organismo não produz sais minerais, você ingere sais minerais, muitas vitaminas, né, e sais minerais. Então, os ossos retêm, são os ossos responsáveis por reter. Isso é poderoso, amém? Então, outra função, e essa eu diria sobre todas, né, essencial, é que a medula óssea, onde se fabrica o sangue, está nos ossos. Né? Então, para você encontrar a medula, você tem que rachar um osso, porque ela está dentro do osso. Bem, isso significa, então, toda justiça pelo sangue, toda purificação pelo sangue. Esse é o sentido do sangue na Bíblia. Toda mobilidade, toda velocidade. Você precisa, né, ter essa velocidade. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha que sentimento terrível, né? Asaf estava nesse momento. Por isso que ele disse: eu quase caí, quase me desviei completamente. Mesmo ministrando na presença de Deus, mesmo estando lá como um líder de louvor, ok? Ele quase caiu, porque permitiu no coração essas coisas, sabe? Você pode estar indo na igreja, você pode louvar a Deus, mas não tocar na presença. Muitas pessoas se profissionalizam naquilo que fazem. Eles sempre fazem a mesma coisa, sempre repetem a mesma coisa. Até os pregadores, até nós que pregamos constantemente, parece que eu cheguei num nível que eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu tenho, né, um conhecimento já das escrituras por tantos e tantos anos, então eu posso sentar no lugar e começar a falar e eu vou falar algo bom, vou decorar algumas frases e etc e tal. Mas perde a vida, perde a unção. Você ouve, é um sino que tine só, é um barulho seco, não há vida, não há unção. Por que isso? Porque entrou num profissionalismo, a gente toca profissionalmente, a gente canta profissionalmente, você perdeu a essência. Compreende essas coisas? Bem, e sentimentos errados podem, né, surgir dentro de você, comparações indevidas. E aqui estamos falando da inveja, porque Asaf falou, eu estava invejando as pessoas. Eu olhava e falava, como ele tem tantas coisas assim, ele nem tão santo é como eu. Ele falta nos cultos, etc e tal. A gente fica admirando, seja as coisas, né, naturais, carro, casa do outro. E quantas pessoas precisam ter coisas para mostrar para os outros, para os seus familiares, né? Porque eles querem apresentar algo para os seus familiares. Quantos não fazem essas bobagens, se endividam e tantas outras coisas, porque eles vivem na dependência da opinião dos outros.
Você tem que viver na opinião de Deus a seu respeito. Jesus não aceitava a glória que vinha de homens. Ele falou, eu não aceito glória que vem de homem. Amém? Não aceite também, não se importe com o que eles estão falando. Saiba que você é filho amado, que os céus declaram paz, alegria a seu favor. Deus se alegra em você. Você nasceu para o êxito, amém? Para a vida, para a paz. Bem, olha só, Provérbios, né? Sabedoria de Deus. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não tenha. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, diz a Bíblia. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Presta atenção nesses salmos. Olha, cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, a inveja é mais pesada que tudo. E Asaf se encontrou nesse estado. Salomão ainda diz, né, em Eclesiastes, avaliando a vida, ele diz, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Bem, então você observa como estavam os sentimentos, né, no coração de Asaf. Talvez você tenha enfrentado ou está enfrentando momentos assim. Livre-se. Faça o que ele fez. Então, entrei no santuário de Deus, no santo dos santos. Amém, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, você tem que correr para o lugar onde o sangue abriu o caminho, o véu foi rasgado, eis que tudo se fez novo. Há um sumo sacerdote, ele foi aceito e ele é o seu intercessor e representante. Você pode entrar nesse lugar onde a paz, força, alegria, santidade, purificação nos pensamentos ocorrem, amém, na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Bem, vamos encurtar algumas coisas aqui. Aí ele chega a dizer assim, refletindo sobre tudo, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença, Senhor. Então, veja, ele estava muito mal. Ele estava muito mal, muito ruim, estava realmente embrutecido, ignorante. Um animal irracional, disse, né, que Asaf. Mas ele chegou desse jeito na presença de Deus. Amém. Todavia, aí ele diz, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Não é lindo isso? Então, você está lá embrutecido, amargurado, reclamando da vida, porque as coisas não ocorrem para você e ocorreu para o outro, e o diabo ajuda, né, com pensamentos tão ruins, mas quando você corre para a presença, Deus te pega pela mão. Amém? Deus te toma pela mão, é o Deus que se inclina, é o Deus que estende o braço, é o Deus que te abençoa, que te favorece. Por baixo de ti, diz a palavra, estão os braços eternos. Então, se você está tão caído, o Pai te levanta. Vem para a presença dele, apenas diz, Pai, Pai, Pai. Você não precisa nem explicar a sua situação, às vezes. É só um clamor, é só um Pai. Pai, Pai, e ele já vem com a sua mão de graça e poder e te levanta, te põe numa posição. Tenha sensibilidade para a presença de Deus. Quando você clama, Jesus se manifesta. Invoca-me, disse ele, e eu te salvarei. Amém? Ele é o Salvador. Amém? É o Salvador por essas situações de calabouço da alma, de problemas do coração, de enfrentamentos, né, da vida. Aí ele diz assim, essa frase, amém, vai ser a frase para o nosso dia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. A quem tenho eu além de ti? Amém. Mais ou menos, não lembro toda a canção. Acho que é do Davi Sasser também. Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. É dele mesmo. Então, quem mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu me compraza mais na terra. Ele termina o salmo dizendo, bom é estar junto a Deus, no Senhor, que é o meu refúgio, para proclamar os seus feitos. Não é lindo isso? Isso é poderoso, né? Os salmos são poéticos, mas eles
Revela a profundidade da realidade, da experiência, do caminhar, do andar junto com Deus, amém? Andar junto com Deus. Você foi criado para andar junto com Deus. E ele, então, olha para todas as coisas, todos esses acontecimentos, para a brutalidade que havia dentro dele, os pensamentos até irracionais, como ele mesmo disse, mas ele, na presença, ele disse: a quem tenho eu? Quem mais tenho eu no céu? Quem é maior do que o Senhor? Eu tenho o Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Amém? Eu tenho todas as coisas. Cristo Jesus é a resposta para todas as questões. Ele responde, ele é a cura para todas as feridas, sejam elas físicas, emocionais. Ele é a provisão para toda necessidade. Ele é a força para todo abatimento. É Cristo Jesus. Não há outro em quem eu me compraza. Desfrute, prazer, desejo, alegria na terra. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém? É assim que você sai desses sentimentos, dessa prisão, desses sentimentos tóxicos que contaminam o coração. Eu declaro, então, em nome de Jesus, que o Deus que é por ti, o Pai que te favorece, que toma você pela mão direita, te põe no lugar do príncipe, do rei que você é, ele te favorece, ele protege você do mal, ele guarda você, ele limpa o seu coração, ele te dá novo vigor, nova paz. Eu libero nesta manhã o shalom de Jesus. Eu declaro, receba este shalom de paz, esse refrigério, em nome de Jesus, que toda angústia na sua alma saia, que todo ressentimento receba o poder do perdão, da liberdade que você tem em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor seja o seu bom tesouro. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Não deixe de compartilhar. Amém? A live, se você ainda não segue aí, me siga, amém? Vamos propagar cada vez mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abraço carinhoso a todos, amém? Rubem, Cassiana Pesolato, abraço carinhoso a vocês todos. Fábio, amado, amém? Tchau, tchau, paz, até amanhã.